Olá, salve Maria Imaculada! Nós aqui da TV Imaculada queremos levar até você a programação de hoje, Gotas de Esperança, trazendo tudo o que o seu coração tem a ouvir, os seus ouvidos atentos à Palavra de Deus. E eu já quero pedir que você neste momento se abra a este momento de oração. É um programa oracional em que vivenciar a Palavra do Senhor é mais do que apenas leitura. E nós já vivenciamos tantos, não é mesmo? Você aí de casa que acompanha o Gotas de Esperança através do YouTube, através também da Rede Imaculada, nós queremos chegar até você para juntos aprendermos a vivenciar a Palavra de Deus a cada dia na nossa vida. O manual de instrução, o qual Jesus deixou para nós, o Evangelho. Olha só que coisa bonita. Eu já quero perguntar para você como está a sua vida, o seu coração no dia de hoje. Está precisando de um direcionamento? Está precisando aí de uma ajuda espiritual? Tudo nós temos na Palavra de Deus. E o Senhor hoje, Ele vem nos dar uma ordem através do tema do programa. Diz assim: não vos afasteis da graça. Isso mesmo, a tua graça está próximo, mas não afasteis dela. Muitas vezes a gente pensa, não é mesmo, que Jesus nos esqueceu, que acabou por ali, que muito tempo a gente já pediu, que muito tempo a gente já fez, e agora é hora de parar, porque nos afastamos um pouco dessa graça, de experimentar essa graça no nosso coração. Porque olha, às vezes o que eu e você pede a Jesus não é o que Ele deseja dar a cada um de nós. E a graça já aconteceu. Olha só, o tema de hoje, lá no Catecismo da Igreja Católica, ele vai nos dizer que a nova lei, há uma nova lei. Jesus deixou uma nova lei para mim e para você. E vivenciar esta lei já é a graça do Espírito Santo na nossa vida. Olha só o que diz. A lei nova é a graça do Espírito Santo dada aos fiéis, pela fé em Cristo. Opera pela caridade e serve-se do sermão do Senhor para nos ensinar o que devemos fazer. Os dons do sacramento para nos comunicar a graça de o fazer. E a lei nova é chamada lei do amor, porque faz agir mais pelo amor infundido pelo Espírito Santo do que pelo temor. A lei da graça, porque confere a força da graça em agir pela fé e pelos sacramentos. E lá no 1993 vai dizer assim: a justificação estabelece a colaboração entre a graça de Deus e a liberdade do homem. Sabe que eu e você somos livres? Eu e você somos libertos. Somos livres para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente se sente talvez preso, né, em algum lugar, preso pelo mundo, preso pelas situações, preso pelas preocupações. Não sei como você já se sentiu, talvez na sua vida, na sua história, né? Mas você é livre. O Senhor te deu a liberdade de querer ou não estar na graça dEle. O Senhor não obriga a nada. E é por isso que o Espírito Santo nos faz pessoas libertas, livres para a graça. O Senhor, quando dá esta ordem para nós, Ele diz isso porque a palavra de Deus, ela convida o homem e ela exprime no sentimento da fé a vida, a conversão. Já pode imaginar alguém te convidar para algo maravilhoso? É isso que o Senhor faz conosco. Ele nos convida a participar de algo maravilhoso. E como está aí a sua vida, o seu coração para dizer um sim para Jesus? E para dizer para Ele: Senhor, eu vou fazer aquilo que Tu me pedes. Porque o Senhor diz assim: não vos afasteis da graça. Olha só, não se afaste. Por mais difícil que seja,
por mais preocupante que seja, por mais temeroso está o seu coração, não se afaste da graça de Deus. Nós vimos aí, né, o Papa Francisco, ele na toda a enfermidade dele, e ele jamais se afastou daquilo que era graça para ele. O Senhor deu a graça dele ser o Papa, o chefe da igreja, e no entanto ele foi até o último momento. Como nós vamos caminhar? Cristãos até o último momento ou vamos desistir? Vamos ser firmes, vamos ser fortes, vamos ser as pessoas iluminadas pelo Santo Espírito, iluminada pela ação da igreja, pelos documentos que a igreja descreve, por aquilo que a igreja fez por nós, porque aqui a igreja já fez muita coisa, né? Até aqui. Quantos parágrafos nós já lemos? Pouco conhecemos, mas quanto já instruiu a igreja até o nosso coração? Ela tem instruído, ela tem feito, ela tem nos ajudado. Assim fez com o Papa Francisco e o Papa permaneceu na igreja. Ele foi até o fim. Eu e você precisamos estar com a igreja até o fim. Não desistir, não se afastar da graça de Deus. E assim diz aqui, o Espírito Santo e o homem, ele recebe e fica sem fazer nada. Quando nós recebemos o Espírito Santo, muitas vezes nós não fazemos nada para que isso aconteça na nossa vida, não é mesmo? É tudo de graça. É tudo uma graça de Deus. E o Espírito Santo, ele está para ser derramado em nós, no nosso coração, na nossa vida. Se você já foi batizado, você já possui o Espírito Santo dentro do seu interior. Assim, o Padre já te batizou na ação do Espírito Santo. Mas muitas vezes, como diz o Catecismo, nós ficamos sem fazer nada ao receber esta inspiração. Que, aliás, pode rejeitar. Sabia que o homem pode rejeitar o Espírito Santo? O homem pode rejeitar o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra também nos diz em um trecho da Bíblia que o pecado que não tem salvação é você ir contra o Espírito Santo do Senhor. Sabia disso? Tudo tem salvação. Todo pecado é perdoado. O único que não é perdoado é você ir contra o Espírito Santo, contra a graça que mora em você. Por isso, muitas vezes, quando nós fazemos algo contra nós mesmos, fazemos algo para que o Espírito Santo da vida do outro se apague, nós estamos pecando gravemente. É um pecado mortal, ir contra a graça do Espírito Santo. Então nós precisamos pensar muito sobre isso, porque o Espírito Santo, ele habita em nós, assim como habitou no ventre de Nossa Senhora, habita em nós, no nosso coração, na nossa alma. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério, não é verdade? E às vezes a gente leva como se nada estivesse acontecendo. Nós ajustamos muito, nos arrumamos muito, mas esquecemos de arrumar a casa do nosso coração, da nossa vida muitas vezes. É isso que o Senhor veio falar conosco no dia de hoje. Não vos afasteis da graça. A graça habita em nós, desde quando fomos batizados, não é mesmo? E por que então nós não vivemos esta graça? Por que então não deixamos ser iluminados pelo Espírito? E vai dizendo ainda assim, o homem é livre para rejeitar. No entanto, também não pode, sem a graça de Deus, caminhar por sua livre vontade para a justiça na sua presença. Lembra que Jesus disse na palavra dele, virá sobre vós o Espírito Santo. E quando ele vir,
Ele há de justificar, Ele há de clarear todas as coisas. É o Espírito Santo quem justifica a mim e a você. Sem o Espírito Santo não somos justificados pelo Senhor. Já imaginou tanta acusação diante de nós e nós não podemos nos justificar? Porque não deixamos o Espírito Santo do Senhor nos justificar diante de Deus? Seria difícil, não é mesmo? Mas o Senhor nos deu a justificação, o seu próprio Espírito sendo derramado em nós. E Ele vai fazer claras todas as coisas. Foi assim que a palavra nos diz. Santo Agostinho, ele dizia uma frase bem pesada. Ele dizia assim: pensa que a justificação do ímpio é obra maior do que a criação do céu e da terra. Sabe por quê? Porque o céu e a terra passarão, mas a justificação e a salvação dos eleitos permanecerão. Frases de Santo Agostinho. Olha só que forte. O céu e a terra vai passar um dia para todos, vivos ou mortos, mas a salvação, a justificação permanece. Já parou para pensar quantas pessoas já se foram? E quantas pessoas são lembradas até o dia de hoje como santos? Já parou para pensar nisso? É a justificação e a salvação em Cristo. Essa não passa, essa não há de passar. Isso diz o catecismo da Igreja Católica, não é, Rose? É o catecismo que diz. E esse catecismo ensina-nos a se aproximar desta graça de Deus, para sermos justificados pelo Espírito, para acolher o Espírito Santo do Senhor. E nós já estamos falando desse tema, né, porque é bem propício falar do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo. Nesse sentido, vamos pegar esta leitura no Atos dos Apóstolos. O capítulo é o 1º e o versículo de 1 a 8. Você já pode pegar aí na sua casa e juntos nós vamos refletir um pouquinho. Refletir isso que é frase de Santo Agostinho. Refletir um pouquinho o que o catecismo ensina a mim e a você. E também refletir como está o nosso interior. Porque a palavra de Deus, ela não pode passar de qualquer jeito, tá? A passagem bíblica também diz assim: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então a palavra de Deus não pode passar. Ela não passa, ela fica. Ela, dentro de nós, ela faz morada. E ela fortifica essa sementinha pequenininha que está caindo aí no seu coração agora. Quem sabe uma frase, quem sabe uma palavra, ela vai frutificar. Vai virar uma enorme árvore. Vai haver frutos e frutos em abundância. Sabe por quê? Porque você parou para ouvir a palavra do Senhor. E é ela quem faz. Ela não volta sem ter feito algo na nossa vida. Sempre que paramos para ouvir a palavra do Senhor, não é uma perca de tempo. Quando paramos para ouvir a palavra do Senhor, é algo que está sendo plantado em nós. E quando isso se planta no nosso interior, na nossa vida, no nosso coração, no nosso consciente, até no subconsciente, algo de maravilhoso acontece. Há transformações, a graça, a vida. Olha que coisa linda. É a palavra de Deus falando conosco. E neste momento eu quero que você pegue esta leitura, que é o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de 1 seguinte, e nós vamos ler este momento. E juntos nós já queremos vivenciar um pouquinho disso, né? Porque quão maravilhoso é nós vivenciarmos juntos com o Senhor. É fazer com que cada coisa que nós vivemos seja encaminhado pelo Espírito Santo do Senhor. O capítulo
1 dos Atos dos Apóstolos vai nos dizer assim: nós, quando lemos, que não seja só uma história, que seja a nossa vida aqui, juntinho com a vida dos apóstolos. Olha só, diz assim: em minha primeira narração, Teófilo, é ele que escreve, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus. Olha só. E diz mais ainda: desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, ele foi arrebatado aos céus. E aqui ele já conta um pouquinho. E ele começa: e a eles se manifestou vivo. Nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. Ele passou sim pela cruz, ele morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está vivo entre nós. E ele está vivo como? Através do seu Espírito Santo que vive em nós. Olha que profundo. Deus vive em você. O próprio Jesus vive em você, vive em mim. Ele está vivo no nosso meio. E diz aqui, continua aqui: ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides restaurar o reino de Israel? Respondeu ele: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Tá precisando de força na tua vida? Peça o Espírito Santo. A luta tá grandiosa? Peça o Espírito Santo. Você não está suportando? Peça o Espírito Santo. Olha só, o fardo está pesado? Pede aí ao Espírito Santo de Deus. Porque não é contra homens de carne e sangue que devemos lutar, diz a palavra. Mas é contra os principados, os potestades, diz a palavra de Deus em Efésios. E por que isso? Porque muitas vezes a gente fica lutando sozinho, esquece que tem o Espírito Santo dentro de nós. Esquece que tem um Deus que te salva, que te justifica, que está de prontidão para ser o teu advogado. Esquece que tem um Deus que sempre está presente nos momentos bons e ruins. Um Deus que não desampara. Um Deus que é o teu refúgio. Um Deus que é a tua esperança. Já perdeu a esperança? Já? Como está a sua esperança hoje? Talvez você pense que tudo já acabou, que sepultou a tua alegria, que sepultou a tua história. Deus não sepulta a tua história. Deus ainda te chama para algo maior. Deus te chama para o melhor. E sabe como isso? Quando você se deixa alcançar pela graça. Quando você não rejeita. Quando você não se afasta de Jerusalém, como diz a palavra. E aonde essa Jerusalém, Rose? É aonde você está. Jerusalém é aonde Deus te plantou. Se foi na tua família, se foi na tua casa, se foi no teu trabalho, se foi na tua igreja, aonde quer que Deus te colocou. Não que você foi,
não que você quis ir, não que você decida, mas é onde Ele te colocou. Porque muitas vezes a gente não decide nada na nossa vida. Já prestou atenção? Quando chega um médico para você e diz assim, olha, não tenho mais o que fazer. Acabou. Não temos mais como salvar a vida desta pessoa, seja ela quem for. Da sua família, dos seus amigos, eu não sei. Ali, nós como seres humanos, não decidimos mais nada. Quem decide por nós é Deus. Se ela vai ficar ou se ela vai embora. Assim é a nossa vida. Não é diferente. Às vezes a gente fica pensando só na hora da morte. Mas não é. O Senhor tem que decidir na nossa vida, na minha e na sua vida. Porque a decisão dele é a melhor. Não importa o que eu quero. Não importa o que eu sou, não importa o que eu faça. Deus tem que decidir por mim. Porque quando Ele decide, algo de melhor acontece. E quando eu e você decidem, a gente não sabe nem pelo que está decidindo, sabia? Já prestou atenção nisso? A gente não tem como controlar um minuto da nossa vida. Não existe possibilidade. Então, nesse sentido, o Senhor continua falando conosco. Não vos afasteis da graça. Não vos afaste de onde eu te coloquei. Aí é a tua graça. É a graça da tua família. É a graça da tua saúde. É a graça do seu profissional. É aí, aonde eu te coloquei, aonde eu te plantei. Mas, Senhor, tá difícil. Mas, Senhor, quero desistir. Mas, Senhor, estou chorando. Chore na presença de Jesus. Coloque a tua oração, o teu clamor, a tua vida, a tua dificuldade. Jesus está nos chamando. Não vos afasteis da graça. E talvez a gente não tenha muito tempo, viu? Então, às vezes, a gente tem que ir para perto o mais rápido possível. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Se você está sendo chamado agora, vai para perto da graça. Pergunta para Jesus, aonde é a minha graça, Senhor? Aonde eu tenho que ficar? Onde é o meu Jerusalém? Porque é ali que vai acontecer o derramamento do Espírito Santo. E o Senhor diz assim, ó, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até o confim do mundo. Você quer ser testemunha de Jesus até o final dos tempos? Até os confins do mundo? Para isso tem que ser firme. Para isso tem que ser forte. Para isso tem que pedir ajuda do Espírito Santo, porque sozinhos nós não somos nada. Sozinhos não conseguimos nada. É o sopro de Deus. É o Espírito Santo agindo em você, agindo em mim. Nesta situação que você está vivendo. É nesse sentir. Talvez você tenha sentido tanta raiva. Talvez ultimamente você anda tão assim, impetuoso, impetuosa com as situações da vida. É aí que o Espírito Santo quer agir. Talvez você tenha sentido tantas enfermidades, tantas dores, a sua vida se esgotando. É aí que o Espírito Santo quer te dar força, coragem para caminhar. É nesse sentido. Talvez, eu não sei como você está, mas talvez quanto tempo você vem se arrastando? Quanto tempo na sua fé, no seu crescimento espiritual? É aí que o Espírito Santo quer te dar força. Ele quer trazer para nós esta força para sermos testemunhas de Jesus. E ser testemunha de Jesus não é muito fácil não, viu? Se nós lermos os evangelhos, veremos o quantos os evangelistas passaram. O quanto eles suportaram para ser testemunhas de Jesus. Ah, Rose, mas isso é lá naquele tempo.
Vou dizer para você uma coisa que talvez você não saiba. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E as testemunhas dele também passarão por sofrimento, por angústia, por dores, por aflições, com uma diferença. São testemunhas de Jesus e vão ficar até o fim. Vão permanecer até o fim. E eu e você temos que entender isso. Nós temos que ser firmes com a força do Espírito Santo para suportar todas as coisas que acontecem conosco neste mundo, para que a vitória no outro mundo seja maior. São Paulo já dizia, a coroa do céu me espera. E ele dizia também, combati um bom combate. E para combater o bom combate, numa guerra não é fácil, mas também não é difícil, porque o Espírito Santo nos ilumina, nos impulsiona, nos leva a ter esperança. A esperança é o fundamento da nossa fé. A esperança tem que ser o alicerce da tua vida, da sua casa, da tua família, do teu trabalho. A esperança é o fundamento daquilo que não se vê. Você vê a esperança? É a nossa fé. É sermos fortalecidos na ação de Deus a cada dia. E eu já quero fortalecer você neste momento. Talvez você não tenha conseguido nem rezar sozinho, sozinha. Talvez está tão pesado o fardo, que você não consegue rezar. Então é o momento de você rezar conosco. Deixar com que o Espírito Santo do Senhor te envolva, te ilumine. Deixa que o Espírito Santo te responda, te impulsione, te faça caminhar, te faça sorrir. Você tinha um sorriso tão lindo e de repente você se apagou. Porque a graça de Deus está se afastando de você. Comece agora, se coloque na graça. Não vos afasteis da graça de Deus, é o tema de hoje. Não vos afastei da onde o Senhor tem colocado você. Dê o seu melhor, abra seu coração e peça agora a ajuda do Espírito Santo. Vamos rezar? Vai dizendo assim, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, pedindo ajuda da Mãe, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rezemos assim, vinde Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria,
a vossa amadíssima esposa. Fiquemos na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você tem acompanhado este programa de oração, se você tem feito algo para se envolver cada dia mais na palavra, manda para nós. Manda o seu testemunho dizendo: Rose, aquele dia que nós falamos sobre tal tema, eu estava assim e Deus fez algo assim. Seja breve. Conta um testemunho breve, mas conta um testemunho que possa tocar o coração de outras pessoas. Porque é através disso que nós vamos alcançar cada dia mais o coração das pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o catecismo da igreja, não conhecem o que o Espírito Santo possa fazer nas suas vidas. Eu já te agradeço por você me ajudar a evangelizar e estar conosco em todos os momentos oracionais. Deus abençoe. Fique com Deus e salve Maria Imaculada.